Obrigada, Pai, porque não é Valesca, Senhor, mas é Cristo em mim, a esperança da glória, Pai. Muito obrigada pela tua unção disponível nesse lugar, unção de ensino, Pai, unção que quebra todo jugo. Senhor, nós declaramos os teus anjos guardando esse lugar em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos o nosso coração, entregamos o nosso coração, Pai, diante do teu altar para ouvir as tuas instruções. Trazemos as nossas mentes cativa a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Já estamos aqui, Senhor, e não iremos sair daqui sem receber as tuas direções, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, amados. Bom dia. A graça e a paz. Vocês estão bem? Aleluia, Deus é bom. E nós vamos dar continuidade ao assunto que é realidades da nova criação. Me veio outro tema na cabeça. Amados, esse assunto, como nós iniciamos semana passada, nós falamos sobre a origem do mundo, a criação do mundo. Nós falamos sobre a queda do homem, né? O pecado da desobediência e, por sinal, suas consequências, que foi a morte física e espiritual. Nós falamos que o homem perdeu o domínio da terra, não é assim? Quem estava aqui domingo passado? Amém. E hoje eu vou falar um pouco sobre a redenção, o plano maior de Deus para resgatar esse domínio que foi entregue a Satanás. E um dos livros que tem me auxiliado nessa matéria se chama Zoe, a própria vida de Deus. Eu não sei se vocês já tiveram acesso a esse livro, mas ele é um livro muito bom para você entender quem você é em Cristo Jesus. O que foi que Jesus fez na cruz e aquilo que te deu direito a partir do momento que você recebe ao Senhor. Então, é um livro fino que vai te ajudar, vai te auxiliar nesse estudo. Ele tem 85 páginas. Dá para ler bem rapidinho, né? É um livro bem acessível. Então, se você ainda não leu, tem disponível na livraria. Depois eu vou falar algumas partes desse estudo que está aqui nesse livro, amém? Eu super indico, é muito bom e de fácil compreensão. Vocês não vão ter dificuldade em ler, é bem tranquilinho, amém? Glória a Deus. Então, voltando à matéria, como nós vimos semana passada, Adão, quando ele pecou, Adão, quando ele fez aquilo que era contrário ao plano de Deus, ele entregou o domínio da terra para Satanás. Vamos lá ver em Gênesis 1,16, só para a gente fixar bem a legalidade que Deus deu a Adão com relação à terra. Gênesis 1,16. Aqui está fazendo parte, como nós lemos já no domingo passado, sobre a criação do mundo, da terra, e aqui chega a parte da criação do homem, que diz assim: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as esferas da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem no chão. E disse Deus, portanto, criou os seres humanos, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Presta atenção, quando Deus fez a terra, mais na frente você vai ver que Deus não fez brotar, Deus não fazia chover e ainda não tinha feito brotar arbustos, porque não tinha um homem para cultivar a terra. Então Deus, quando ele fez o homem, ele teve a intenção que o homem cuidasse da terra. Sabe, Deus preparou tudo, disse assim: olha, toma, eu estou te dando, eu estou te outorgando poderes para você dominar sobre a face da terra.
de você sujeitar a terra às suas mãos. E a você vai caber governar. Então Deus criou o homem com esse objetivo, que ele governasse a terra. Por que eu quero dizer isso a vocês? Porque uma vez que o homem pecou, ele entregou esse governo que ele tinha para Satanás. Então, quem agora passou a ser o governo do mundo? O diabo. Por consequência, se o governo agora pertence ao diabo, é lógico que as características desse governo vai vir dele. Concordam comigo? Uma vez que Adão dominava a terra, ele tinha as características de quem? De Deus, do governo maior. Amém? Só que uma vez que ele entregou esse governo a Satanás, Satanás tornou-se o príncipe, o Deus deste mundo, o príncipe desse século. Então, as características do governo desse mundo é de Satanás. Foi por isso que na aula passada eu falei, Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer, um anjo de luz. Ele, porque se rebelou contra Deus, ele tornou-se príncipe das trevas. Ele tornou-se maligno pela intenção do seu coração. Então, se a malignidade está dentro dele, quer dizer que ele vai externar para aquilo que é do seu governo. Amém? Então, é por isso que hoje a terra já é do maligno. E por ser do maligno, existe malignidade. Então, quando nós entendemos isso, nós vamos entender mais profundamente que Deus não é responsável pelas catástrofes que existem na terra. Nós vamos entender que Deus não é responsável por essa malignidade. E nós temos que entender que nos finais dos tempos, que é esse tempo que nós estamos vivendo, essa malignidade vai aumentar, porque o intuito de Satanás é levar você e a mim à condenação eterna, a condenação que ele já está inserido. Amém? Então, eu quero que vocês abram comigo, para a gente entender isso. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Em 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando, e ele diz o seguinte: o Deus, eu não sei na sua Bíblia, mas na minha esse Deus está com letra minúscula. Amém? Com certeza a sua também está. O Deus desta presente era perversa. A minha versão é King James. Aí algumas dizem o Deus desse século. A minha versão diz o Deus desta presente era o quê? Perversa. Por quê? Porque o governante desse mundo, ele é perverso. Então aquilo que ele vai dar é perversidade. Cegou os olhos do entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha, eu não sei contar vocês, mas toda vez que eu ligo a TV, assisto um filme, uma reportagem, eu me impressiono mais com a perversidade do homem. Se a gente prestar atenção a essa última tragédia de Brumadinho, a gente vê que já existia laudos técnicos que apontavam que a barragem ia romper. Mas o homem perverso, o homem com intuito capitalista, financeiro, fez o quê? Fechou os olhos e nem quis saber a quantidade de vítimas que aquilo ali poderia trazer. Isso é o que, amados? Perversidade. A gente hoje liga a TV e a gente vê crimes bárbaros que nos chocam. Isso é o que, amados? Perversidade. Quem é o Deus deste século? Satanás. Então é por isso que quando Adão entregou o domínio a Satanás, Deus precisava resgatar esse governo para os filhos.
Porque senão nós estaríamos sempre à mercê dessa perversidade. Mas diz assim: Deus é bom. Então, quando Adão pecou e entregou esse domínio, se você ler em Mateus 4, vamos lá, Mateus 4. Eu quero que vocês entendam bem isso, para que nunca mais vocês questionem quando você vê algo de ruim na terra. Diz assim: mas meu Deus, por que você permitiu? Não é Deus. Deus não está envolvido em perversidade. Amém? Quando Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou, sentou dele e disse: se tu és o filho de Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa, ele já sabia que ele era filho de Deus. Lembra que eu disse a vocês que Satanás estava no começo de tudo como Lúcifer? Ele já sabia que Jesus era o Filho de Deus, ele só não sabia do plano da redenção. E aqui ele diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só do pão viverá o homem. Versículo 5: então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-se sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Olha o que o diabo diz: está escrito que aos seus anjos Deus vai dar ordem ao seu respeito. O diabo conhecia a palavra ou não? Conhecia, porque ele fez parte disso. Então, amados, se o diabo conhece a palavra, nós como filhos precisamos conhecer também. Porque nós vamos combater o bom combate é com a palavra. Se Satanás tentou Jesus com a própria palavra dele, porque a Bíblia diz que ele era o verbo, ou seja, ele usou a própria palavra de Deus para tentar Jesus. Então, como é que nós cristãos iremos suportar as pressões malignas se não for por meio da palavra? Se ele mesmo tentou Jesus por meio da palavra. Vocês estão comigo, amados? Então ele diz assim, 6, né? Se tu és, joga-te daqui para baixo. E Jesus contestou: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Esse lugar foi pelo Espírito, porque não existe um lugar tão alto que possa ver todo o reino do mundo. Concorda comigo? O pico mais alto qual é? O Everest, né? Tem outro maior que ele? Tem não, né? Estou pedindo ajuda dos universitários. Do Everest, a gente consegue, pastor, ver todo o reino do mundo? Não. A nossa visão vai ter um alcance realmente de algo muito grande, mas não vai alcançar todo o reino do mundo. Então esse aqui, ele estava pelo Espírito, num lugar que a gente não vai alcançar. Era algo espiritual. Vocês estão comigo? E ele diz assim, estou aonde? 7. Não, 8. E propôs a Jesus, o 9: tudo isto te darei, se prostrardes me adorares. Então disse Jesus, né? Vai-te, Satanás. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem uma versão aqui que não está aqui. Algum de vocês diz assim, que isso foi me entregue? Tem alguma que é assim? Tem uma versão que diz assim, isso eu te dou porque foi me entregue. A minha versão não está falando assim. Mas quando ele diz assim, tudo isso eu te darei, é porque ele tinha posse. Você não pode dar algo a alguém se você não tem posse. Eu não posso dizer assim, olhe, eu não posso pegar a chave do carro do pastor Santos e dizer assim, tome, Janaíma, é seu, pode ficar com o carro dele. Olha, foi profeta não, viu? Eu não posso fazer isso porque a posse não é minha. Eu não tenho domínio sobre o bem dele, é dele.
Então ele dá a quem ele quiser, se ele não quiser, ele não dá. Então, uma vez que o diabo diz assim: olha, eu te entrego, eu te dou, é porque era dele. E quem foi que entregou isso? Adão. Então, amados, a sua fala? É em 4, deixa eu botar aqui o microfone no... Leia aí, pastor. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, pois a mim me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Pronto, é em Lucas, é no outro amém. Olha o que ele diz, o sabidinho: olha, é meu porque me foi entregue. Então, se você fizer o que eu estou mandando, eu vou te dar. Então, amados, isso aqui é a prova que quem é o Deus deste mundo? Cadê? Quem é o Deus desse mundo? Amém? Vamos lá olhar em João 12:31. Olha o que fala aqui, João falando: chegou a hora de este mundo ser julgado, e agora o príncipe deste século será expulso. Ou seja, amados, foi confirmado, ratificado, que o Deus desse século é o diabo. Sabe, vamos olhar aqui também deixa eu olhar aqui, em Jó 1:7. Jó 1:7. Olha onde o bichinho fica, viu? Vamos no 6. Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então questionou Deus a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e vir pelo caminho do mundo. A Bíblia diz que Satanás, ele fica nas regiões celestiais, amado. Ele fica rodeando a terra. O espaço é dele. Então, o que é que vem dele? Malignidade. Então, nunca mais, amados, questione a Deus por que há tanta coisa ruim no mundo. Porque o governo desse mundo é dele. E todos aqueles, amados, que não confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, estão debaixo desse governo. Satanás tem o domínio dessas pessoas também. Por isso que a Bíblia diz que ele cegou os olhos de entendimento para que não vejam, não enxerguem o resplendor de Deus. É por isso, amados, que quanto mais a gente olha as mídias, quanto mais a gente olha para as pessoas, a gente enxerga que elas realmente estão cegas. É uma cegueira a ponto de ser coisas absurdas. E quanto mais o tempo passa, mais isso vai sendo elevado. Porque as coisas que hoje a gente tem visto é uma aberração. Mas por que isso? Porque o Deus desse mundo cegou os olhos do entendimento da humanidade. Para quê? Porque o intuito dele é levar a humanidade para a condenação eterna, assim como ele já é condenado. Glória a Deus, entendido isso. Então nós entendemos que o Deus desse século, por quê? Porque Adão entregou o governo. Então Deus precisava tomar esse governo de volta. E aí foi quando veio o plano de redenção. Aí é quando chega Jesus Cristo para tomar esse governo de volta na mão de Satanás e entregar a igreja. Por isso, amados, que Satanás tentou Jesus durante aqueles 40 dias no deserto, para que não se cumprisse o plano de Deus. Ele queria interromper, abortar o plano de Deus, que era salvar a humanidade. Sabe por quê, amados? Porque ele detesta você e a mim. Ele quer pegar a criação de Deus, aquilo que Deus mais ama, aquilo que Deus preparou um lugar para nós estarmos. Ele quer pegar você e a mim
e lançar na condenação junto com ele. E deixa eu te dizer, enquanto a igreja estiver na terra, porque nós somos o sal da terra, eu quero te dizer que nós seremos tentados. A tentação, amado, só vai acabar no céu. Então, se nós não estivermos preparados como Ele está, com a palavra, nós vamos cair. Vocês entendem? Jovens, se vocês não estiverem preparados com a palavra, vocês vão cair. Homens, se vocês não estiverem preparados com a palavra, vocês vão cair. Então, enquanto não houver o arrebatamento da igreja, o corpo de Cristo precisa estar firme na palavra. E não se está firme na palavra se não houver prioridade para se aprender a palavra. Sabe, amados, nós costumamos pagar cursos caros, coach, agora. Nós viajamos para fazer congressos, para nos aprimorar no tocante às nossas profissões. Mas nós não queremos investir no livro que custa, não sei quanto, mas acho que é 15 e pouco. É menos, R$12. A gente investe tempo com coisas que são lícitas, porque nós precisamos, mas nós não queremos investir tempo num congresso que vai ter em Campina Grande, conferência de mulheres. Eu não estou fazendo propaganda das coisas do verbo, não. Eu estou dizendo a você, amados, que nós precisamos da palavra. Então, onde estiver sendo pregada a palavra e nós podemos ir, nós precisamos. Porque nós vamos ouvir uma boa palavra e vamos estar nos expondo a uma unção que quebra todo jugo. Quando a gente recebe um ministro aqui de fora, aí a igreja lota, o povo diz, vai atrás de homens. Não! Nós estamos indo atrás da palavra de um homem ou uma mulher de Deus que dedica tempo ao Senhor para receber as instruções e passar para a igreja. Essa tem que ser a intenção do crente. Eu estou falando isso a você porque eu já me pus nesse lugar de crítica. Eu vou, não, vai todo mundo que vai atrás do homem. Não, Deus chamou homens. E Deus age na terra por meio de homens. Se você prestar atenção, quem foi que governou a terra? Adão. Por que não foram os anjos? Porque Deus precisa do homem. Ele instituiu o homem para a terra. E se nós olharmos a palavra, o plano de redenção de Jesus para a igreja precisou de um homem, Jesus. Se por meio de um abundou o pecado, por meio de outro homem superabundou a graça. Então, amados, o plano da redenção, quando Deus viu que o negócio estava lá todo desorganizado, Satanás dominando, ele disse, eu preciso resgatar esse domínio para a minha igreja, para os meus filhos. E Jesus disse, estou aqui, eu vou. Vocês estão comigo? Agora você imagine Jesus, um rei, que sempre viveu em solo santo. Nele não existe pecado, dele não existe malignidade, tem que descer à terra em forma de homem para resgatar o domínio que Adão deu a Satanás para a gente. Vocês conseguem entender isso? Parece história de filme, minha gente. Imagine um ser celestial e vivendo em carne e osso aqui na terra. E sabe por que tinha que ser em carne e osso, amados? Porque é o princípio da legalidade. A legalidade foi conferida a um homem. O homem, por sua vez, Adão, entregou a legalidade do domínio a Satanás. E só outro homem poderia tomar esse domínio. Então, amados, essa legalidade
Nesse meio termo, antes de Jesus vir, nesse meio tempo, se você prestar atenção e estudar o Velho Testamento, você vai entender que para Deus agir aqui na terra, Ele precisou fazer aliança com homens. Por quê? Porque a legalidade dele agir diretamente na terra tinha sido passada a Satanás. Então na história você vai ver que Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Moisés, Deus fez aliança com Josué, Deus fez aliança com Davi. Deus sempre agiu na terra por meio do homem. Porque a legalidade, quem é do direito aqui entende, foi entregue a Satanás. Então o domínio era dele. Mas Deus, com aliança individual com o homem, agia na terra. Deus procurava um homem do coração segundo o coração dele, e através daquele homem o governo de Deus descia para a terra e as pessoas eram alcançadas. Então quando Jesus veio à terra, ele veio como homem, trazendo o reino dos céus para a terra. E disse assim: olha, eu vou passar para vocês de uma forma que vocês não vão mais ter obstáculos para se chegar a Deus, porque o próprio Deus vai habitar dentro de vocês. Aleluia, glória a Deus, amém. Aleluia. Em Salmos 115, 16, vamos dar lá uma olhadinha. Salmos 115, 16. Diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos de Adão. Fechou o raciocínio? Não tem mais dúvida, né? Deu-a aos filhos de Adão. Amém? Glória a Deus. E o diabo, amados, governou e ainda governa, mas não sobre a igreja. E é isso que nós vamos ver. Eu quero que vocês abram em Romanos 3, 23. Romanos. Estou tentando como é digitalizar? Não. Como é que diz? Digitalizar. Não vou usar a Bíblia, eu vou usar o tablet. Mas eu confesso que eu ainda fico toda atrapalhada. Cadê? Ó, já me atrapalhei. Onde é que está esse negócio aqui? Eu falei em que? Romanos 3, 23. Mas eu consigo, viu? Que eu sou dessas. 3 o quê? Desculpe, viu, gente? Mas daqui a pouco eu vou estar craque nisso aqui. Olha o que a Bíblia diz. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé pelo sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita a sua fé em Jesus. Versículo 28. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência da lei. Aleluia. Sabe, amados, por meio de Jesus Cristo veio cumprir o propósito na terra. Ele andou como homem, ele ensinou aos discípulos, ele cumpriu o plano dele na terra com a mesma integridade do início ao fim. Ele morreu na cruz, ele ressuscitou e pegou o domínio do governo e entregou ao homem. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós não teremos mais a plenitude da terra, porque a terra é do maligno. E é por isso que Jesus falou na sua palavra:
No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Porque o domínio ainda pertence a Satanás, mas o domínio do mundo, o governo da igreja é da igreja. Jesus, quando ele veio ao mundo, Jesus, quando ele cumpriu o propósito, ele pegou o governo que estava nas mãos de Satanás, dos filhos, e entregou à igreja. E ele diz o quê? Eis que te dou poder agora, para pisar as serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. Eis que eu te dou o poder para pôr as mãos nos enfermos e os enfermos serem curados. Eis que eu te dou o poder para o que você ligar na terra será ligado no céu. Eis que te dou o poder para combater o bom combate. Sabe por quê, amados? Porque o nosso governo hoje é celestial. Jesus veio para trazer o governo dos céus para a igreja. Então é por isso, amados, que nós estamos nadando sim contra a maré, porque o mundo diz uma coisa e a igreja faz outra. O mundo diz uma coisa e a igreja faz outra, porque o nosso governo foi conquistado para que nós andássemos em vitória na terra. Vá uma pessoa que não tem Jesus tirar um demônio do corpo de alguém? Tira não. Não tira, e nós vemos na palavra exemplos disso. Pessoas que tentaram tirar, expulsar demônios em nome de Paulo. E o que foi que o demônio fez? Eu sei quem são eles, mas e você, quem é? Sabe por quê, amados? Porque o domínio é da igreja. O domínio é nosso, dos filhos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá para Romanos 5:12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à desobediência de Adão, o qual era a prefiguração daquele que haveria de vir. Aleluia. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para multidões. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, porquanto o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e trouxe a justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais o que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Você e eu somos justificados por meio de Jesus Cristo. E se você prestar atenção, ele diz assim: olha, se a morte dominou por causa de um homem, a graça transborda por causa de outro homem. Então, amados, você hoje está debaixo de uma graça que transborda. Então hoje, amados, quando nós falamos a palavra, as circunstâncias, nós estamos dizendo assim: olha, Satanás, você não domina na
vida. Quando nós oramos por uma enfermidade, nós dizemos: olha, diabo, na minha vida o governo é Jesus, e dele impera a saúde divina. Quando nós olhamos, amadas, para uma crise que está acometendo o Brasil, e a gente começa a prosperar em meio ao caos, nós estamos dizendo a Satanás: olha, diabo, o mundo está em crise, mas a minha pátria, ela é celestial, e lá não existe crise. O governo foi trazido de volta. O governo foi tomado, amados. E o preço dessa redenção foi um preço de sangue. Então, amados, quando a igreja conhece a palavra e pratica, a igreja se torna uma igreja vitoriosa. Muitos a gente ouve, mas é difícil, amados. Nascer é difícil. Quando eu estava grávida, que minha bebê nasceu, disse que aquele grito é porque dói os pulmões, né? Porque é a primeira respiração do neném fora do cordão umbilical. E a minha médica disse: olha, dói os pulmões, é por isso que a criança grita. Nascer é difícil. Você está entendendo? Então para de se esconder atrás de é difícil, eu não consigo. Para com isso. Eu sei que todo mundo tem suas limitações, eu sei que todo mundo tem seus problemas, normal. Mas, amados, quando nós paramos de olhar para a dificuldade e olhamos para Ele, as coisas vão se tornando fáceis. Porque existe uma graça de Deus que pega junto, amado. Nós não estamos sós. Olhe para o seu vizinho assim: você não está só. Quando nós entendemos que a gente não está sozinho, você está entendendo? Quando você abre sua geladeira que não vê nada e você entende que você não está sozinho. Quando você olha para uma situação e entende que, olha, eu não estou só. Deixa eu te dizer uma coisa, amados. O diabo pode até te ter levado para um deserto, mas se você fizer como Jesus falou, está escrito: os anjos vêm te servir. Isso não é utopia, porque se funciona na minha vida, se funciona na vida de muitos, funciona na sua também. Agora se posicione. Aí às vezes a gente olha para um homem, uma mulher de Deus e diz: ah, meu Deus do céu, olha o nível que essa pessoa está. Vai olhar o que a pessoa passou. Vai olhar o que a pessoa teve que enfrentar. Vai olhar o que a pessoa teve que resistir. Deixa eu te dizer uma coisa: a quem mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais a gente se deleita, mais a gente busca a Deus, mais a gente tem dons para revelar a igreja, mais é cobrado da gente. E se o cristão não tiver como Jesus: olha, tu vem falar a palavra para mim, deixa eu falar para tu com autoridade. Se o cristão não tiver, amados, olha, vai vir depressão, vai vir síndrome do pânico, vai vir crise, vai vir enfermidade. Porque isso vem para todos, mas fica em alguns. Não estou criticando, porque eu só sabe o que é dor quem passa. A gente não está aqui em posição de crítica, não, de jeito nenhum. Eu sou a primeira a estender a mão para uma pessoa que está precisando, porque não tem pior enfermidade do que a emocional. Tudo pode estar indo bem, mas se emocionalmente nós não estivermos bem, está tudo errado. Mas resista na palavra. Levante-se na palavra, fale a palavra, entenda que você não está só, entenda que existe um Deus que cuida da gente, existe um Deus que cuida das nossas finanças, existe um Deus que cuida das nossas emoções, existe um Deus que cuida do nosso ministério, existe um Deus que cuida dos nossos filhos. Deixa eu lhe dizer como o diabo ele age. Essa semana teve a tragédia desse clube do Urubu, né?
desse incêndio com aqueles adolescentes. Principalmente quem é mãe, todo mundo fica chocado, mas quem é mãe, a gente só sente a dor porque parece que é o filho da gente. Depois que eu tive filho, eu vim entender que algumas coisas que a minha irmã falava, lógico que eu como ser humano eu me compadecia, mas depois que a gente é mãe, parece que a gente sofre a dor daquela mãe. Olha, deixa eu dizer a você como o diabo ele age. E a minha filha nessa noite foi dormir na casa dos meus pais. Tive uma noite de folga. Sabe, amados, antes de eu dormir eu fiquei com aquelas imagens das mães chorando, daquelas crianças. E olha a sugestão do diabo para a minha vida. Se dá um curto-circuito na casa do teu pai, eles não tem para onde correr, porque é tudo cheio de grade. Você acredita que por minutos eu pensei, me imaginando um incêndio na casa dos meus pais, e meus pais com minha filha no quarto sem poder sair, porque é tudo cheio de grade. Você acha que essa sugestão veio de quem? E você sabe que o meu coração começou a dum. Eu me levantei, eu digo, Satanás, os meus filhos, meu filho, mas eu estou botando muito no plural. Meu filho, herança do Senhor. Você não toca. Se nós não nos posicionarmos, amados, essas informações superabundam dentro da gente, ao ponto de nós ficarmos neuróticos. Ao ponto de nós não conseguirmos viver, porque tem medo de tudo, eu tenho medo. Amado, se Deus não puder cuidar do teu filho, quem vai cuidar? E na época que eu estava morando em Campina Grande, quem conhece a Quila? Uma bem branquinha que era cheinha, agora está toda esbelta. Eu tive muito contato com ela por causa de Shirla. E eu não sei se vocês lembram que já tiveram várias ocorrências desse tipo. Mas na época, em 2008, teve uma ocorrência de uma universidade na Califórnia, de um cara que entrou e saiu matando um monte de gente, esses atiradores. E eu me lembro que nesse dia eu estava com ele e com Shirla, e Ila muito agoniada. Isso não tinha acontecido ainda, tipo assim, vai acontecer amanhã e é o dia de hoje, entendeu? E Ila muito apreensiva, só orando em língua. Eu perguntei a Shirla, o que é? Porque assim, não estava no normal. Ela disse, deixe ela se trancou no quarto. Quando foi de madrugada, disse que ela de novo se levantou, começou. No outro dia, quando ela ligou a notícia, a universidade que o filho estuda tinha sido atacada por um atirador. E o filho nesse dia dormiu tanto que não acordou para ir para a faculdade. Vocês estão entendendo, amados? Mas olha a posição de oração da mulher. Vocês estão entendendo? Se Deus não puder cuidar da minha filha, eu como humana, como fraca, não vou conseguir. Então a igreja precisa acordar para esses princípios e entender, olha, Adão pecou, veio a morte, mas eu ressuscitei juntamente com Cristo, e por causa disso eu herdei todas as benécias do Senhor. E para nós encerrarmos, eu quero que você vá para, deixa eu olhar para onde vocês vão, viu? Peraí. Eu quero que vocês vá em 2 Coríntios 5:20. Aleluia. Quando eu digo a vocês que o Senhor, Ele resgatou esse governo e entregou aos filhos, o apóstolo Paulo começa a se nomear embaixador de Cristo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O embaixador, ele é o representante oficial de uma nação em outra nação. O embaixador dos Estados Unidos aqui, ele representa os Estados Unidos no Brasil, mas a pátria dele é os Estados Unidos.
Os recursos que vêm para ele se sustentar no Brasil vêm de lá. A casa dele é um local americano, a embaixada é um local americano, é solo americano. Amém? Então, toda a característica desse embaixador é americana. O Brasil está em crise, mas o embaixador dos Estados Unidos, ele recebe tudo dos Estados Unidos. Então, ele não está em crise. Então, quando Jesus olhou para os discípulos e disse assim: olha, em meu nome vocês farão. Ele quis dizer assim: olha, eu trouxe o reino de Deus para a terra, e quem vai acionar esse reino são vocês. E o 2 Coríntios, vamos lá para 2 Coríntios que eu não abri, vamos lá, 2 Coríntios 5:20. Ele diz, Paulo falando, ele diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Quando Jesus ele começou a andar aqui na terra, pregando, ele estava trazendo o reino de Deus para a terra. Aonde imperava a enfermidade, ele trouxe aquilo que vinha do reino dele, saúde. Aonde imperava cativo, ele trouxe o que tinha no reino dele, libertação. Aonde imperava a escassez, ele trouxe do reino dele, prosperidade. Aonde imperava toda religiosidade, ele trouxe do reino dele liberdade no espírito. Aonde imperava na terra que o acesso a Deus era através de algumas autoridades, ele trouxe do reino dele o livre acesso a Deus. E quando ele partiu, quando ele morreu, que ressuscitou, ele disse: olha, agora a igreja está no comando. Eu já trouxe o reino, ative. Eu já trouxe o reino, ative. E quando Paulo diz assim: olha, nós somos embaixadores de Cristo, ele quer dizer assim: olha, eu estou nessa terra cumprindo a vontade de Deus, mas o meu governo vem dos céus. Você sabe, amados, que Jesus, ele não mataram Jesus, ele entregou a vida dele. Satanás não matou Jesus, ele entregou a vida dele. Ele entregou a vida dele. E é por isso, amados, que os discípulos não tinham medo de morrer. Você tem medo de morrer? Eu não tenho medo de morrer. Eu quero viver para contar os feitos do Senhor nessa terra. Mas eu sei que o meu governo está no céu. A minha pátria está no céu. E quando nós temos essa convicção, amados, a gente não deixa o diabo nos massacrar com informações terrenas. E eu peguei um texto que diz assim, vou ler com vocês, dessa questão de embaixador. Mais do que em qualquer outro momento da história, estas palavras do apóstolo Paulo devem ser compreendidas pela igreja em nossos dias. Paulo falava à igreja que estava em Corinto, que eles eram embaixadores de Cristo. Mas o que significa ser um embaixador? Embaixador quer dizer, é a graduação mais elevada de representante de um governo junto ao outro. Emissário, enviado, mensageiro, anunciador. O embaixador reside em uma outra nação que não é a sua, e nesta nação onde o mesmo reside, o embaixador trata dos interesses da sua nação, junto com o governo local. Outra característica também muito interessante que merece a nossa atenção é que um embaixador é sustentado e provido pela sua nação. Deixa eu te dizer uma coisa, amados. O governo foi entregue à igreja.
Você hoje é um representante do reino dos céus. Então o reino dos céus só tem coisa boa para oferecer às pessoas. Você precisa exercer de forma digna esse título de ser embaixador de Cristo. Porque se nós representamos a nossa pátria que está no céu, nós precisamos trazer de lá as características que estão no céu. E toda vez, amados, que você estiver anunciando o Evangelho, toda vez que você estiver colocando as mãos nos enfermos e eles sendo curados, toda vez que você estiver repreendendo um demônio no corpo de alguém, toda vez que você disser não ao pecado, você está representando o teu reino. Então, quando nós temos essa convicção, a gente não anda de qualquer jeito. Um embaixador, amados, não pode andar de qualquer jeito. Não pode, moralmente, civilmente, forma de se vestir, forma de proceder, forma de falar, porque simplesmente ele representa outra nação. Você nunca vai ver um embaixador numa ponta de bar, de uma esquina, de qualquer jeito. Você não vai ver, porque ele vai ser demitido, amado, ele vai ser exonerado. Do mesmo jeito, amados, quando nós não estamos andando de acordo com a palavra de Deus, nós somos exonerados. Uma vez salvo, não é salvo para sempre. Nós precisamos sim andar em santidade e dignidade de vida aqui nessa terra. Vocês estão comigo? Então, amados, eu quero te encorajar nessa manhã. Por mais que o mundo, que não é o teu governo, diga alguma coisa, a tua pátria diz outra. E eu posso te dizer com toda a convicção de alguém que já passou por várias situações adversas. Por mais que você ache que esteja no deserto, está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Está escrito. E sabe o que vai acontecer, amados? Os anjos vão te servir. Porque Jesus foi o maior exemplo de um homem aqui na terra que nós devemos seguir. Sabe, tem algumas situações que acontecem comigo, com pessoas por perto. Eu digo assim, se Jesus estivesse no meu lugar, ele ia fazer o quê? Embora que Jesus era firme, viu? Não pense que Jesus, oh meu filho, não é assim. É não. Vai estudar a palavra. Ele era curto e grosso. O que ele tinha que dizer, ele dizia. Mas existia uma graça e um amor que estava dentro dele, que alcançava as pessoas. Jesus nunca tolerou pecado. Nunca. E ele não vai tolerar agora. Porque se ele venceu, nós também vamos vencer. Amém? Glória a Deus. Então, a pátria de vocês está onde? E quando Jesus diz assim, que ele veio trazer o reino dos céus para a terra, eu ficava me perguntando, mas peraí, o reino é lá? Por que ele veio para cá? Não estou entendendo. Sabe por quê, amados? Reino dos céus é tudo de bom que tem no reino do céu, ele trouxe para a terra, para a gente usufruir enquanto estamos aqui. Porque no céu não tem enfermidade, então a gente não precisa de cura. No céu não tem escassez, então a gente não precisa de provisão. Vocês estão entendendo? E quem são as pessoas que vão acionar isso? A gente. É simples. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu não sei contar vocês, amados, mas isso me instiga. Isso me traz uma certeza de que eu digo, meu Deus do céu, eu não estou sozinha. Meu Deus, eu não estou só. Às vezes acontece alguma coisa que eu digo, ai meu Deus, graças a Deus que eu não estou só. Obrigada, Pai, porque eu não ando como aqueles que estão sem esperança, que fica precisando como diz uma amiga minha, de muita luz. Eu desejo luz para você, luz. Eu digo, minha filha, a luz está tão cara da terra. Eu desejo luz, que os cosmos, eu digo, que cosme, minha gente. Sabe, aí a gente entende. Olha, essa semana uma pessoa veio conversar comigo, diz assim, uma pessoa mandou eu ler Salmo 6, porque vai acabar as brigas no meu casamento. Escuta essa, para encerrar.
Ela veio, onde é que está Salmos? O que é Salmo? Eu digo, valeu, meu Jesus. Porque geralmente o povo deixa aberto em Salmo 91, né? Aí eu cheguei e fiz, senta aqui, minha filha, senta aqui. Olha, Salmos é o livro. Aí, e esse número aqui, eu digo, esse aqui é o capítulo. E esse pequenininho é o versículo. Aí quando eu fui abrir a Bíblia dela, cheia de foto do povo da família. Eu disse, para que essas fotos? É para abençoar. Olha, gente. Tá a foto do marido, do filho, o casamento tudo virado, os filhos tudo virado. Nós somos os representantes do reino celestial. Nós estamos aqui para tratar dos assuntos celestiais. Então aquilo, amados, que te afasta de Deus, joga fora. E deixa eu só te falar uma coisa para a gente encerrar. Jesus volta todo dia para muita gente. Jesus volta todo dia para muita gente. Foi ou não foi? A gente vê notícia, fulano de tal faleceu, foi para a glória. Fulano foi, amados, porque Jesus pode voltar a qualquer momento para muita gente. Então esteja pronto. Amém? Não estou dizendo que você vai morrer, não. Mas se morrer, esteja pronto. Entendeu? Vamos orar. Pai, nós queremos te render graças, Senhor, por essa manhã. Obrigada, Pai, porque a palavra foi plantada. Obrigada, Senhor, porque nós aprendemos de Ti, Senhor. Pai, obrigada porque nós fazemos parte de um reino. Um reino, Senhor, onde não existe falta. Um reino onde não existe enfermidade. Um reino, Senhor, onde não existe depressão. Um reino, Pai, onde não existe, Senhor, as adversidades desse mundo. Pai, muito obrigada porque nós somos os representantes desse reino aqui na terra, Senhor. E nós vamos triunfar sobre todas as coisas. Nós vamos vencer sobre todas as dificuldades, Senhor. Pai, como representantes de Deus, como pessoas que estão aqui tratando dos assuntos celestiais, Senhor, nós dispomos o nosso coração a Ti, Senhor, para fazermos parte dessa grande comitiva, Senhor, que é ser os Teus governantes aqui nessa terra, Senhor. E nós dizemos a Ti, Espírito Santo, use a nossa boca, use as nossas mãos, use os nossos ouvidos, Senhor, para que sejam, Senhor, para que alcance as pessoas que estão em nossa volta. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus, porque eu creio, Senhor, que se existe alguma falta em nossas vidas, a partir de agora, em nome de Jesus, nós profetizamos, nós declaramos, Pai, provisão chegando, Senhor, em nome de Jesus, porque embaixador não pode viver de qualquer jeito, Pai. Nós cremos na Tua provisão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.